Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Tem retorno de 2 titulares importantíssimos da seleção uruguaia de volta ao elenco. E me diz aí, torcedor, o que você acha dessa recusa do Pedro por essa proposta milionária que veio da Arábia? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte, a semana tá começando bem. Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca tá 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado então pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? Depois de 4 dias de folga, o Flamengo voltou aos treinamentos de olho na retomada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o rubro-negro entra em campo diante do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em busca de se manter na liderança do campeonato. Uma vitória no fim de semana significa muito mais do que apenas os 3 pontos para o Flamengo. Isso porque já são quase 30 anos da última vez em que o time carioca saiu vencedor do estádio Alfredo Jaconi. O ano era 1997 e o rubro-negro venceu por 1-0 com um gol contra de Rodrigo. De lá pra cá foram 13 jogos, com 7 vitórias do Ju e 6 empates. No último encontro entre eles, no Jaconi, vitória de virada dos mandantes por 2-1. Para tentar encerrar este jejum, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Jorginho está recuperado das dores que o tirou do último jogo e deve ser titular. Dos 3 uruguaios convocados para o período de data FIFA, 2 já estão de volta. O meia de Arrascaeta seria preservado na última rodada em 3 seleções e por esse motivo teve a liberação antecipada. Já o lateral direito Varela apresentou um quadro de pubalgia e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, que agradeceu a colaboração dos uruguaios. Caso não tenha condições, Varela se junta ao chileno Eric Pulgar. O volante se recupera de uma cirurgia no pé direito e pode voltar a treinar com os demais companheiros ainda neste mês. Com 47 pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo abre uma semana com os próximos dias livres, apenas para treinamentos. Algo incomum na atual temporada. Mesmo sem compromissos dentro de campo, a semana do Flamengo foi movimentada fora das 4 linhas. Nos últimos dias da janela de transferências, a diretoria rubro-negra recusou uma proposta milionária do Al Rayyan do Catar pelo atacante Pedro. O valor, 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais. O diretor de futebol José Boto chegou a conversar com representantes do clube catari, mas deixou claro que não pretende negociar jogadores considerados essenciais para a temporada. Na quinta-feira, outro assunto agitou os bastidores. O atacante Bruno Henrique foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conduta considerada contrária à ética desportiva. Ele foi suspenso por 12 jogos no Campeonato Brasileiro e multado em R$60 mil por supostamente ter forçado um cartão amarelo contra o Santos em novembro de 2023, no Mané Garrincha, em Brasília. Vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já. Mas não é o caso, dá para aguardar o acórdão. Mesmo com a punição, Bruno Henrique se reapresentou normalmente na última sexta-feira no Ninho do Urubu, junto com o restante do elenco, após 4 dias de folga durante a data FIFA. O último jogo do Flamengo antes da pausa foi contra o Grêmio no Maracanã. Um empate frustrante pelo Brasileirão, mas que serviu de lição para o técnico Felipe Luiz. O resultado foi 1-1, mas o jogo não diz isso. Nós fizemos muitas coisas boas, fizemos um jogo tanto defensivamente como ofensivamente muito bom, muito mais que suficiente para poder sair daqui com resultado positivo. Então o resultado, ele não me engana. Eu sou muito realista com o que acontece no campo, mas com certeza no 8-0 eu tinha coisas que corrigir e agora nesse jogo também teremos coisas que corrigir.
também já visando o próximo jogo contra o Juventude lá na frente. Eliminado na Copa do Brasil, o Flamengo tem mais uma semana livre de treinamentos até o próximo compromisso, no dia 14, contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Neste período, a expectativa é que o técnico Felipe Luiz consiga corrigir alguns erros, visando a sequência da temporada. A semana sem partidas também serve para recuperar fisicamente alguns jogadores, como o volante Jorginho, que ficou fora do jogo contra o Grêmio por dores na coxa esquerda. Além dele, a expectativa é de que o lateral esquerdo Alexandro, com uma leve lesão na panturrilha esquerda, também seja liberado pelo departamento médico nos próximos dias. Por outro lado, o técnico só deve contar com o grupo completo após o fim da data FIFA. Para vocês, teve jogador retornando ao Flamengo, estava servindo a sua seleção e está retornando ao Flamengo com um problema físico. Pois é, seleção novamente atrapalhando a vida do Flamengo. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Esse jogador é da seleção uruguaia, tá? Spoilerzinho para vocês. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo, na verdade. Já já a gente vai comentar esse assunto. Pulgar falou sobre a sua recuperação. Será que ele vai voltar ainda esse mês? Tem a agenda do Flamengo para essa semana, como que será o período de treinamento do Flamengo nessa semana. Tem mais o quê? Seleção brasileira, será que Samuel Lino vai ser titular? Vou dar mais um spoiler, Ancelotti vai fazer mudança em todos os setores da equipe. Será que Samuel Lino será titular lá na altitude da Bolívia? E tem também assunto Bruno Henrique. Eu estou vendo muita gente falando muita besteira envolvendo esse assunto. Vamos para as informações? Já que a gente está em data FIFA, e eu vou ser sincero, não aguento mais a data FIFA, é chato demais. Data FIFA, vamos começar falando de seleção brasileira, porque Ancelotti no treino de hoje, nesse domingão, o penúltimo antes do duelo com Bolívia na terça, indicou que fará mudanças em todos os setores em treino fechado, tá? Por exemplo, 3 jogadores devem começar a partida. Fabrício Bruno, zagueirão, que hoje é do Cruzeiro, já passou pelo Flamengo. Alexandro, zagueiro, que inclusive passou pela categoria de base do Flamengo. E Lucas Paquetá, outro jogador cria das categorias de base do Flamengo. Esses 3 treinaram entre os titulares. No ataque também deve ter mudança. Fica a expectativa para Samuel Lino, jogador do Flamengo, ser titular. Sobre Lucas Paquetá, a gente fala muito do Luiz Henrique contra o Chile, mas Lucas Paquetá entrou muito bem e eu acho que em breve ele vai se tornar titular dessa seleção brasileira. Fica aí as informações para vocês sobre a seleção, mas agora falaremos de Flamengo, porque hoje a Flamengo TV divulgou um vídeo de uma entrevista com Eric Pulgar, reforçando a informação que a gente trouxe no último vídeo, que ele vai fazer uma tomografia nessa semana para saber como está o processo de recuperação no local da lesão, que foi no quinta metatarso. Se tiver 100% local, ele já inicia a etapa final para poder voltar, e aí demora cerca de 15 a 21 dias. Mas o Pulgar falou: já me sinto super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos e carregando mais peso. Estou cada vez mais perto de voltar ao campo e ansioso para treinar com o grupo. Nós também estamos ansiosos para ver o Pulgar de volta ao Flamengo. Eu acho que quando o Pulgar ficar à disposição, vai dar um certo alívio ao Felipe Luiz para eventualmente poupar o Jorginho, que hoje para mim é titular absoluto. E aí fica a dúvida: Pulgar, Jorginho e Saul? Independentemente de qual seja a escolha vai ser muito boa, porque estamos falando de 3 grandes jogadores. Mas na ausência do Pulgar, Saul e Jorginho tem tudo para se tornar aí a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Eu falo na ausência do Pulgar porque, repito, o Pulgar tem chance de ser titular e o Saul ficar como opção. Galera, essa semana aí sem jogos, né? Continua sem jogo. E como que vai ser a agenda do Flamengo para essa semana? Todos os dias treino às 9h30 da manhã, exceto na terça-feira, quando terá folga para o elenco. A viagem para Caxias do Sul será no sábado, dia 13, no período da tarde. O Flamengo enfrenta o Juventude no domingo, próximo domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Jogo difícil. O Flamengo tropeçou na última rodada, 1-1 com o Grêmio em casa, e precisa vencer para continuar na liderança. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo.
Varela e Arrascaeta. Eles foram liberados pela seleção uruguaia e estão de volta ao Flamengo. Mas a notícia não é tão boa assim, torcedor. Vocês podem estar comemorando. Opa, voltaram. Não é tão boa. Vamos lá, vou contextualizar. No começo da tarde desse domingo, a imprensa uruguaia noticiou que o Bielsa liberou Arrascaeta, Varela e Pelistri, os 3 jogadores, para não jogarem contra o Chile. E aí eu fui apurar, confirmei a informação da imprensa uruguaia e eu apurei o seguinte, até publiquei nas minhas redes sociais. Varela apresentou um quadro de pubalgia e será reavaliado pelo Flamengo. Arrascaeta não tem nenhum problema físico. Muita gente desconfiou da minha informação sobre Arrascaeta. Como assim? Se não tem problema físico, por que ele está voltando ao Flamengo? Um período depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilherme Varela e Georgian de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo FIFA 2026. O lateral direito Varela apresentou quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sasaki, do Flamengo, manteve contato com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, seria poupado da segunda partida da data FIFA pelo Uruguai. Também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o clube. Então, a gente pode ver na nota aí que, diferentemente da relação com o Departamento Médico da Seleção Equatoriana, no caso envolvendo o Plata, agora com a Seleção Uruguaia é muito diferente. A relação é muito boa, com direito a agradecimento e nota oficial. Enfim, se não tiver um grupo de WhatsApp aí, eu mudo de nome, tá? Certamente tem um grupo de WhatsApp ali, Fernando Sasaki, médico do Flamengo, com os médicos da Seleção Uruguaia. Dito isso, galera, vamos lá. Varela volta, entre aspas, lesionado. Mas seria leviano da minha parte dizer que Varela está fora do jogo contra o Juventude ou que ele está dentro do jogo para pegar o Juventude. Eu não posso dizer isso. E quem falar algo vai estar, entre aspas, chutando, porque o jogador ainda vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Embora haja uma interação muito bacana entre as duas equipes médicas, mas o Fernando Sasaki, que é o médico responsável pelo Flamengo, ele precisa avaliar o jogador, realizar exames no jogador. Estamos falando de um quadro de pubalgia. Eu nunca fui jogador de futebol, mas infelizmente já tive um problema no pubis e posso falar para vocês, é complicado demais. E vocês podem conversar com qualquer jogador ou com qualquer ex-jogador que eles vão falar. Se não for a pior lesão, é uma das piores lesões que um jogador pode ter. E é algo que incomoda muito, chato de ser tratado / curado. Se eu tivesse que arriscar um dinheiro, diria: Guilherme Varela está fora do jogo contra o Juventude, porque o Flamengo vai pensar, obviamente, no jogo seguinte, que é o da Libertadores. Mas, eu repito, eu estaria, entre aspas, chutando, arriscando algo e eu posso errar. Então, torcedor, calma. Não dá para dizer que o Varela está fora, mas também não dá para dizer que o Varela está dentro desse jogo. Para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique, a quantidade de besteira que eu estou lendo nas redes sociais sobre o assunto punição do Bruno Henrique é absurdo. As pessoas estão comparando o caso do Bruno Henrique com o caso dos jogadores que foram punidos no ano passado. Gente, não tem como comparar. É a mesma coisa que comparar banana com maçã. Não dá. São fatos totalmente diferentes. Primeiro, jogadores que foram punidos no ano passado, alguns banidos, outros 2 anos, outro 1 ano, eles confessaram que participaram de um crime, de uma organização criminosa, digamos assim. O Bruno Henrique não confessou, o Bruno Henrique teve o apoio do Flamengo. Nos outros casos, muito pelo contrário, por exemplo, os jogadores do Vila Nova, o próprio Vila Nova fez a denúncia contra os jogadores na ocasião. Nesse caso, isso, galera, eu estou falando não é porque eu acho, é porque eu conversei com advogados que acompanharam de perto, mas que não tem nada a ver com a história. E todos falaram: Venê, olha só, a gente pode discutir se a pena foi leve, se poderia ser uma pena um pouquinho maior e tal, mas comparar os dois casos é um tremendo absurdo.
Porque no caso do Bruno Henrique tem apenas indícios, não há prova cabal contra o jogador. Então, você pode reclamar, mas é a justiça, é lei. A gente pode debater se a lei tem que mudar, enfim, isso a gente pode discutir. Agora, dizer que o Bruno Henrique deveria ser punido igual os jogadores do ano passado foram punidos, gente, não precisa ser um advogado. É só você estudar, ouvir, conversar, ler sobre o assunto. Se vocês fizerem isso, aí eu vou aceitar a opinião de vocês. Mas eu vejo muita gente dando muito pitaco, muita opinião, sem entender nada, sem buscar nenhum conhecimento sobre o assunto. Então, para mim, não tem como comparar os casos do ano passado com o caso do Bruno Henrique. E agora, é só uma opinião. Acho errado o Flamengo ir em rede social ficar defendendo o jogador. Porque o jogador, querendo ou não, ele está prejudicando o Flamengo. Ele vai ficar 12 jogos suspenso. 12 jogos suspenso. Será que o Flamengo vai parar de pagá-lo ou vai pagar de uma maneira proporcional durante esse período da suspensão? Porque tem isso também. Eu acho legítimo o Flamengo disponibilizar um advogado para defender o jogador. Acho legítimo o Flamengo dizer que não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo do Bruno Henrique. Não acho legítimo ir numa rede social e dizer: estamos com você, estamos junto, Bruno Henrique. Acho que aí já é um pouco demais. Mas é apenas a minha opinião. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar bastante para engajar esse vídeo para chegar a mais rubro-negras e rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativar as notificações do canal, que serve para você ser alertado assim que eu lançar o vídeo, você ser um dos primeiros rubro-negros ou rubro-negras a ficarem atentos às notícias do Mengão, beleza? Finalmente essa data FIFA tá acabando. Jogo da seleção contra a Bolívia, se eu não me engano, eu acho que é amanhã ou é hoje, não sei, não estou inteirado muito bem. E aí vai voltar à normalidade as partidas do futebol brasileiro, que a gente tanto sente falta, e de ver o Flamengo em campo também, que enfrenta o Juventude neste próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Teve esse retorno dos dois titulares do Flamengo, vindos da seleção uruguaia, Varela e Arrascaeta. O Varela tá com essa suspeita de pubalgia. O departamento físico do Flamengo vai analisar a condição dele, do jogador, para ver se constata alguma lesão ali ou não. Se constatar, vai se juntar ao grupo aí dos lesionados do Flamengo, que tem o Alexandro, o Pulgar e agora possivelmente o Varela. Esperamos que não seja nada grave, né? Que ele volte a reintegrar o elenco, porque é um jogador muito importante tanto para jogar na titularidade como para ficar no banco de reservas disponível para o Felipe Luiz. E essa notícia do Pedro também muito boa, de ser recusada aquela proposta milionária da Arábia. Milionária nem tanto, né? Porque o Pedro vale bem mais. E eu acho que o Flamengo fez certo em não abrir mão do atacante. E eu quero saber de você, torcedor, o que você acha dessa decisão do Flamengo de barrar, e do Pedro também, que tenho certeza que não quis ir para o futebol árabe. Esse foi mais um vídeo de notícias de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.